Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta, seu programa de entrevista semanal aqui na UERN TV. Muito prazer, eu sou Franciélio Gomes e estamos ao vivo através de YouTube, youtube.com/UERN-TV, e também estamos ao vivo no canal 23.1 da TCM. No programa de hoje, vamos falar sobre o segundo turno das eleições. E por isso, nosso convidado de hoje é o chefe da 33ª Zona Eleitoral, o senhor Luiz Sérgio Monte. Luiz Sérgio, bem-vindo para o nosso programa Em Pauta. Bom dia, Franciélio. Bom dia ao público de casa. É uma satisfação poder participar aqui da primeira vez pelo programa Em Pauta da UERN TV. Obrigado. Para começar a nossa entrevista de hoje, Luiz Sérgio, queria saber como é que foi o pessoal aqui em Mossoró, o eleitorado moçoroense, a participação no primeiro turno das eleições. Olha, o público compareceu maciçamente. Aqui em Mossoró nós tivemos uma abstenção em volta aí de 18%, que foi abaixo da média nacional. A média nacional ficou em 20%. Então, o público de Mossoró compareceu mais do que a média nacional. Então, claro que a gente verificou aí longas filas nos locais de votação. Isso provocou até um certo atraso no trabalho de coleta dos votos e, consequentemente, retardou um pouco a finalização dos trabalhos da totalização e da transmissão dos resultados. Mas eu diria que foi um primeiro turno realizado com tranquilidade, embora tenha havido esse atraso, mas nenhum incidente maior assim, que ocasionasse algo que causasse uma intranquilidade, vamos dizer assim. Então, tudo correu nos conformes, na tranquilidade, fizemos a coleta dos votos, transmitimos os resultados. O Rio Grande do Norte foi um estado, um dos primeiros a totalizar e a transmitir esses resultados, então foi tudo dentro dos conformes, lembrando que esse atraso foi registrado não somente aqui, como também em nível estadual e inclusive em nível nacional. Houve uma reclamação geral, que pode ser atribuída aí a N fatores, que fez com que essas filas se formassem em vários locais de votação, não somente aqui, como eu falei, mas também em outros locais do estado, inclusive em outros locais do Brasil. Foi uma reclamação uníssona em todo o território nacional. Então não foi um problema só nosso aqui, é um problema que tem que ser discutido em nível nacional, a fim de nós não termos mais essas filas em primeiro turno de eleições gerais. O senhor falou sobre essas filas. O que está sendo feito agora para o segundo turno para que não existam essas filas, Porque eu vi que muitas pessoas desistiram de votar por causa das filas, que estavam há muito tempo esperando, É verdade, eu conheço algumas pessoas que de fato desistiram de permanecer na fila para votação. Mas assim, quanto ao segundo turno, o que eu posso dizer aqui é que é uma eleição que tem uma formatação completamente diferente, Então assim, embora a gente não tenha aí nenhuma providência direta daqui para o segundo turno, mas a verdade é que o segundo turno, sendo apenas um voto apenas por eleitor, nós tenhamos um fluxo bastante célere de votação. Imagina aí, no primeiro turno nós tínhamos 5 telas, com números até muito longos de candidatos. Os candidatos a deputado estadual e a federal levam 4 algarismos, 5 algarismos. E agora nós temos um voto apenas para o cargo de presidente da República, e esse voto leva 2 algarismos, mas a tecla confirma. Então, nós não temos aí uma votação demorada. Então, tudo indica que a votação será bastante célere. A formatação do segundo turno é completamente diferente. E qualquer iniciativa que nós venhamos a ter para dar mais celeridade, ela tem que ser estudada para a eleição geral daqui a 4 anos, que temos aí 6 votos a serem dados na tela, porque na próxima, em 2024, somente são 2 votos para prefeito e vereador, também é muito rápido, e na de 2026, aí sim, realmente chegam aí 6 telas novamente, tendo em vista que temos 2 votos para senador, então fica até mais longa do que essa de 2022. Certamente. Então, para 2026, certamente, nós iremos adotar algumas providências a fim de evitar essas longas filas que foram verificadas em 2022. A gente sabe que um dos motivos para essas filas foi a questão do digital, que a gente viu muitas sessões que as pessoas não encontravam digital. O que é que o TRE recomenda aos mesários a quantidade de tentativa para poder conseguir a digital, para poder passar para a assinatura? Olha, os presidentes de mesa são orientados a tentar por 4 vezes a coleta da digital. Inclusive, ele pode alternar os dedos. Somente o polegar e o dedo indicador, eles podem ser utilizados, da mão esquerda e da mão direita. Então, os mesários aí, eles têm 4 tentativas. Caso ela não tenha sido identificada, reconhecida no ato, o presidente de mesa tem autoridade para autorizar o voto daquele eleitor cuja digital não tenha sido reconhecida. Isso foi muito utilizado. Você tem uma ideia? A minha própria digital não foi reconhecida. Então, ao não ser reconhecida, o presidente de mesa checou minha documentação e autorizou o meu voto
a partir da checagem que ele mesmo faz sobre o documento da pessoa e ele atesta ali a identidade da pessoa e autoriza o voto dela. Então é uma autoridade que o presidente de mesa tem de conferir a identidade, mesmo nos casos em que a biometria não for reconhecida. E o alto número de biometrias que não foram reconhecidas chamou nossa atenção, de fato. A gente acredita que já seja um sinal de que nossos equipamentos já estão até um pouco assim velhos, né? Porque não tiveram muita dificuldade e com certeza isso foi passado nos relatórios que vão ao TSE para que haja uma renovação, uma modernização nesse material que faz a coleta. Houve uma dificuldade verificada em vários locais de votação de que realmente o material tinha uma dificuldade de reconhecer essa biometria. Isso é motivo de preocupação, já que houve um investimento tão alto para você cadastrar a biometria das pessoas e, de repente, essa dificuldade imensa do equipamento em detectar, em reconhecer aquela biometria. Então, a gente acredita numa modernização do material para que, nas próximas eleições, essa biometria seja coletada com mais facilidade. Ótimo. Luiz Sérgio, para quem não votou no primeiro turno, poderá votar no segundo turno? Olha, essa pergunta é clássica entre um turno e outro, né? Essa pergunta sempre é muito presente e a gente aproveita aqui a audiência do programa para reforçar isso, de que o eleitor que não votou no primeiro turno, ele não só pode, como ele deve comparecer ao segundo turno. Para a Justiça Eleitoral, elas são tratadas como eleições independentes, então se você está irregular no primeiro turno porque não foi votar, ou porque só justificou, ou porque nem votou e nem justificou, independentemente disso, você pode e deve comparecer ao segundo turno. Então, sua ausência com relação ao primeiro turno, né, ela está como uma pendência no nosso cadastro, você tem aí 60 dias para justificar. Ao longo desse período vai haver aí o segundo turno e para ele independe do que tenha havido no primeiro. Se você foi, se você não foi, é irrelevante. Ou seja, o eleitor é chamado novamente a comparecer às urnas por ocasião do segundo turno e efetuar o seu voto. Caso ele não vá novamente, ele vai ter aí 60 dias para fazer sua justificativa. Então, são duas eleições independentes, cada uma com prazo para realização da justificativa. O prazo agora do primeiro turno, para quem não foi votar, é até quando para justificar? Tem 60 dias, né? Como o primeiro turno foi no dia 2, o prazo se iniciou no dia 3, o eleitor aí tem praticamente até o dia 2 de dezembro, 60 dias após, para efetuar a sua justificativa. E aquele que não for no dia 30, vai ter aí até o dia 7 de janeiro, 2 meses após, prorrogado do recesso, para que ele compareça também ou envie através do site ou através do aplicativo, né? Enviar sua justificativa, que nesse caso tem que ser documentada. É bom que se diga isso. Aquela justificativa que se faz no dia da eleição, você não tem que demonstrar nada, porque é uma justificativa que é feita com base no fato de você estar fora do domicílio eleitoral. Então, se você está fora, basta você entregar aquele formulário tradicional em qualquer sessão eleitoral ou encaminhar sua justificativa pelo aplicativo e-Título. Então, se você faz a justificativa no dia da eleição, ela automaticamente é processada com a seguinte causa: eleitor fora do seu domicílio eleitoral. O próprio aplicativo reconhece pelo seu localizador do celular que você está fora. Então, ele já processa e automatiza ali aquela justificativa. Justificativas que são entregues dentro do prazo dos 60 dias, ela tem uma outra tramitação. Ela tem que aguardar uma análise feita pelo juiz eleitoral a fim de ser processada. Se o eleitor informa que está doente, ele tem que juntar um atestado médico. Se ele informa que estava trabalhando embarcado, tem que trazer uma declaração da empresa. Então, é uma justificativa que tem que estar documentada para que seja analisada, processada e deferida pelo juiz eleitoral. Perfeito. Bom, pessoal, estamos hoje conversando com o chefe da 33ª Zona Eleitoral, o senhor Luiz Sérgio Monte, sobre o segundo turno das eleições. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique aí. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Faixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura.
Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu tô pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 7h30 da noite, no Futura. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, você confere o programa Saúde em Foco. Informações sobre diversas áreas da saúde com profissionais especializados para tirar todas as suas dúvidas. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Já estamos de volta com o nosso programa Em Pauta, tanto no canal do YouTube como também no canal 23.1 da TCM. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje estamos conversando sobre o segundo turno das eleições. Nosso convidado de hoje é o chefe da 33ª Zona Eleitoral, senhor Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, vamos continuar aqui. Vamos falar agora de uma matéria que saiu no site Agora RN, que diz o seguinte: TSE vai acelerar combate à assédio eleitoral em empresas. Só no RN são 1.080 funcionários afetados, aponta o Tribunal Regional do Trabalho. Luiz, fala para quem está em casa e para a gente o que é considerado, né, o assédio eleitoral. Olha, tem chegado ao nosso conhecimento essas notícias de assédios eleitorais a empregados de várias empresas aí em nível nacional, né? São notícias que dizem respeito a fatos que supostamente têm se intensificado agora nessa última eleição. E o que é que seria isso? São empregados que estão sendo coagidos, intimidados ou, de um modo geral, influenciados por seu empregador a votarem em determinado candidato. Em algum dos casos, inclusive, a gente tem conhecimento de que os patrões estariam recolhendo os documentos de identificação, os documentos com foto do eleitor, a fim até de impedir que ele vá votar. Ou seja, não é somente a influência para que ele vote em determinado candidato, a influência, a coação, a intimidação. Às vezes se tenta até comprar a abstenção do eleitor, mediante uma quantia oferecida, a fim de que ele entregue os seus documentos com foto ao empregador, para que assim provoque uma abstenção daquele eleitor em comparecer à urna, partindo do pressuposto que já se sabe em quem aquele eleitor iria votar. É uma denúncia grave, né? Isso fere princípios do nosso regime democrático, isso compete, a apuração desse tipo de infração compete até ao Ministério Público do Trabalho, né? Não é nem mais a parte eleitoral, é o Ministério Público do Trabalho que vai aí fazer uma investigação no que diz respeito a essa coação, intimidação, ameaça, compra de abstenção. É algo até novo, diria assim, que tem se intensificado muito nessa eleição. É preocupante, porque, como eu falei, isso vem a abalar os pilares do nosso regime democrático, essa tentativa de compra de consciência, de intimidação, né, de coação do eleitor. Então, isso está em fase de investigação em vários pontos do Brasil. A gente tem acompanhado isso mais pela imprensa. Aqui em Mossoró ainda não se tem notícia de nada similar a isso. Então, é algo que a gente acompanha com preocupação, né, mas em que cabe aí a sua apuração e investigação ao Ministério Público do Trabalho. Então, eu sou trabalhador e na minha empresa acontece esse tipo de assédio. O que eu posso fazer? Olha, encaminhar a denúncia aos órgãos competentes, no caso, ao Ministério Público do Trabalho. É uma denúncia grave, a pessoa procure se valer de provas daquilo que vai alegar. O Ministério Público do Trabalho deve ter canais aí até eletrônicos para encaminhamento de denúncias, qualquer coisa entra no site do Ministério Público do Trabalho, deve ter encaminhamento via e-mail, com fotografias, filmagens. Como eu falei, é algo sério, grave, que demanda investigação. Então, aquele que quiser fazer a denúncia, procurar o Ministério Público do Trabalho. Aqui em Mossoró nós temos a Procuradoria do Trabalho, né? Procurar, se não encontrar na internet, procurar até pessoalmente ali, perto do Fórum de Justiça, ali no Rick Graf, nós temos um ponto de atendimento do Ministério Público do Trabalho. A gente falou desse crime de assédio eleitoral, né? Mas outro crime muito constante que a gente já vê, que é o boca de urna. O que é considerado boca de urna, Luiz? Olha, a boca de urna é a tentativa de convencimento do eleitor de última hora, ali no dia da votação.
Então, uma série de condutas pode caracterizar o crime de boca de urna. Por exemplo, qualquer propaganda sonora no dia da eleição é caracterizada como boca de urna. O dia da eleição tem que ser marcado pelo silêncio e pela tranquilidade. Então, o eleitor ele não pode ser ali abordado a fim de tentar convencê-lo do voto de última hora. Então, carro de som é proibido, entrega de santinho é proibido, sob pena de configuração de crime mesmo. Aquele despejo de santinhos na madrugada da eleição, no dia da votação, ali na madrugada, é considerado boca de urna se a pessoa for flagrada despejando, arremessando santinhos ali para ficar de frente ao colégio na madrugada. Então, há uma série de condutas, tudo aquilo que caracterizar uma tentativa de convencimento do eleitor de última hora é caracterizado como boca de urna e a pessoa fica sujeita à prisão, a ser conduzido à lavratura do TCO para responder um processo em liberdade pela prática do crime de boca de urna. Interessante. E a gente também quer saber, Luiz, nessa eleição agora, no segundo turno, o que é permitido e o que é proibido para o eleitor? Olha, a campanha permanece com as mesmas regras do primeiro turno, né? Então, assim, os atos de campanha estão liberados, como carreatas, passeatas, movimentos de campanha, distribuição de material gráfico. Então, tudo isso está permitido. E claro que na semana que vem, já é a última semana de campanha, nós temos aí os prazos se encerrando, como na sexta-feira termina o horário eleitoral gratuito, né? Na quinta-feira terminam os comícios em Palanque, e no sábado temos o fim das carreatas, passeatas, distribuição de material gráfico. E no domingo da eleição, o eleitor ele pode se dirigir à sua sessão eleitoral manifestando nas suas vestimentas as suas preferências. Pode colar adesivos na sua roupa, broches, portar bandeiras, desde que o faça de modo individual e silencioso. Né? O que são combatidas no dia da eleição são as aglomerações e as propagandas sonoras, porque podem configurar crimes de boca de urna. Então, o eleitor que desejar manifestar individualmente e silenciosamente sua preferência, não há problema algum. Ele pode, com boné, camisas, né, que ele próprio tenha fabricado, e ele pode externar a sua preferência. O que ele não pode é tentar convencer os demais ali numa abordagem, na entrega de material, jamais. Porque pode configurar crime de boca de urna. E nem se aglomerar com outras pessoas com a mesma cor de camisa e, sobretudo, próximo aos locais de votação, na tentativa de arregimentar outros eleitores. Então, sintetizando, ele pode manifestar sua preferência? Pode, mas desde que o faça de modo individual e silencioso. A gente falou aqui já sobre os mesários. A gente vê uma grande campanha, né, do TSE para convocar as pessoas para ser mesário. Luiz, conta pra gente, para quem está em casa, quais as vantagens de você ser mesário, contribuir com o pleito eleitoral? Olha, a campanha de mesário voluntário tem sido um sucesso a cada ano. A gente recebe um número cada vez crescente de voluntários. Para esse ano agora, para você ter uma ideia, mais de 84% dos nossos mesários foram voluntários. Então, imagina aí uma eleição aqui em Mossoró, para a qual nós precisamos de cerca de 2.500 mesários, mais de 2.000 são voluntários. E aí nós temos os benefícios, né, garantidos pela legislação, como, por exemplo, o usufruto do dobro dos dias de folgas em relação aos dias trabalhados para a Justiça. Então, aquele que trabalhou nos 2 turnos vai poder usufruir de 4 dias de folga no seu trabalho normal. Temos também a possibilidade de cômputo dessas horas na grade extracurricular do estudante. Né? Então, assim, todo estudante para se formar, ele tem que ter um cômputo de horas extracurriculares. Aquele que foi mesário, ele pode computar essas horas na sua universidade. Temos também a possibilidade da dispensa da taxa de inscrição de concursos públicos, né? Talvez seja o maior atrativo. Muita gente vem pensando nesse atrativo. Para você ter uma ideia, tem concurso hoje que cobra R$250 uma inscrição. Isso. E aquele que trabalhou conosco por 2 eleições, considerando cada turno uma vez, ou seja, aquele que trabalhar os 2 turnos, já fica dispensado de pagar taxa de inscrição de alguns concursos públicos por 4 anos. Não são todos. São os concursos municipais aqui de Mossoró, municipais de Parnamirim, municipais de Natal e estaduais do Rio Grande do Norte. Os concursos federais, nós ainda não conseguimos aprovar essa lei que garantisse também nos concursos federais. Nós temos apenas nesses concursos municipais e estaduais. Então nós temos aí, sim, temos também a possibilidade do trabalho servir como título em alguns concursos, não são todos. Alguns concursos prevêem o exercício da função de mesário como um título a ser computado também para eventual prova de título. Enfim, temos aí essa série de benefícios, o que tem atraído cada vez mais mesários para a função. Que bom, né? É um momento importante para a sociedade, né? Vamos falar agora sobre o voto em trânsito. Quem solicitou no primeiro turno, vai valer agora para o segundo turno?
É outra pergunta muito recorrente entre o primeiro turno e outro, essa possibilidade de reabertura de prazo para pedir voto em trânsito. Isso. Nós não temos essa previsão, certo? Isso foi divulgado com muita antecedência lá antes de 18 de agosto, que era o prazo limite. O eleitor tinha até essa data, 18 de agosto, para requerer o seu voto em trânsito, tanto para o primeiro turno, como para um eventual segundo turno que ocorresse. Então, não há essa possibilidade de reabertura do prazo. O eleitor que requeria o seu voto em trânsito lá em 18 de agosto era indagado sobre se era só para o primeiro, ou só para o segundo, ou para ambos. Né? E aí ele fez a informação na época, então já está lançado sobre o seu cadastro. Não há reabertura de prazo nesse período. O que vale é o que ele declarou lá em 18 de agosto. Um exemplo, o eleitor solicitou voto em trânsito para o segundo turno, mas ele no dia do segundo turno vai estar no seu canto de votação. Normal, volta normal? Não, se ele não estiver na localidade que ele informou que estaria, para onde ele pediu voto em trânsito, se ele permaneceu no local onde ele vota regularmente, ele vai ter que justificar a sua ausência. Entendi. Ou seja, ele requereu o voto em trânsito, naquele momento ele foi habilitado a votar naquela urna, naquele lugar. Se ele não estiver lá, ele tem que fazer a justificativa tal qual aquele eleitor que está fora do seu domicílio é habituado a fazer. Certo. Outra coisa, os locais de votação permanecem os mesmos? Isso, permanecem os mesmos, do primeiro turno. Não houve nada com nenhum deles entre o primeiro e o segundo até agora. Então, até o presente momento, todos os locais aqui em Mossoró permanecem os mesmos do primeiro turno. Outra coisa, Sérgio, a gente viu também que nessa eleição o pessoal, a quantidade de gente que foi votar foi muito grande, né? Para você, o que você acha que as pessoas esse ano, nesse pleito agora, foi muito importante e teve muita gente que queria lá votar, né? Até pessoas de mais idade que não são obrigadas a votar, mas estavam lá querendo votar. Isso, a gente vê isso com muito bons olhos, né? Muito interessante as pessoas querendo dar a sua contribuição para o processo democrático, né? Fazer valer a sua vontade. A gente fez uma campanha muito intensa junto ao público adolescente, que também não é obrigado a votar, aqueles menores de 18 anos, né? Com 16, com 17. E houve uma adesão bastante significativa, houve uma campanha em nível nacional, com celebridades aí convocando jovens, jogadores de futebol, cantores renomados, e tiveram esse engajamento nessa campanha, e isso surtiu um efeito muito bom, né? Muitos jovens nos procuraram, e também na hora do voto, muitos enfrentaram filas, as filas às quais a gente se referiu aqui no início, né? Passando aí 2, 3 horas na fila, a fim de depositar ali a sua contribuição para a formação da vontade coletiva. Então a gente vê isso com muito bons olhos, realmente é muito salutar para a construção de nossa sociedade democrática, que cada vez mais diferentes pessoas de diferentes idades, os mais velhos, os mais jovens, possam dar também a sua contribuição. Os mais velhos são sempre um exemplo a ser seguidos, né? Pessoas com mais de 90 anos buscando ali dar a sua contribuição para a vontade da formação coletiva. Então, isso é sempre muito satisfatório ver e acompanhar isso de perto. Que bacana. Eu até vi, né, relatos de idosos que chegavam lá nas sessões, né, com 80, 90 anos, queria votar até 2 vezes, porque era muito prazeroso para elas, né, que gostavam de votar, decidir seus representantes, né, futuramente. Isso é muito interessante. E o exemplo que passa para a população mais jovem, né, aquela que às vezes não tem tanto interesse, aquela que é mais negligente com os destinos políticos do país, né? Uma pessoa com mais de 90 anos já no seu exemplo ali de cidadão, vindo a contribuir para o nosso futuro, né? Então, assim, é bastante bacana acompanhar isso de perto. Sérgio, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, eu queria que você convidasse a população, né, todo mundo que está aí, para poder votar e votar, né, nesse segundo turno. Bom, fica aqui o nosso chamamento, né, a todos que compareçam no segundo turno. Como eu falei aqui, independentemente do que tenha havido no primeiro turno, vocês podem e devem comparecer ao segundo turno. Vamos diminuir essa abstenção que foi verificada, né? Vamos buscar votar com consciência, busque informação aí dos 2 candidatos que restam na disputa presidencial. Muito cuidado com as fake news. Procure checar as informações verdadeiras nos sites aí que fazem checagem de notícias. Vote consciente, evite tentativas espúrias de conquista de seu voto de última hora. Então, faça essa pesquisa, reflitam bastante e exerçam seu voto no próximo dia 30. Bom, você falou um ponto muito forte, né? A questão da fake news. Como é que vocês estão conseguindo combater essas fake news nos últimos momentos do segundo turno? Olha, isso é um combate feito a nível nacional, com a ajuda do TSE, com decisões judiciais excluindo notícias. Então, assim, nós temos figuras criminais hoje previstas na legislação. Então, é uma rede de combate. Temos o site do TSE tirando dúvidas do eleitor, vários aplicativos como WhatsApp, Telegram, que firmaram convênios com o TSE. Então, é um tema bastante sensível que tem sido enfrentado por variadas frentes.
né? E tem sido até alcançado um relativo sucesso. Até aqui, infelizmente, né? As fake news elas têm realmente permeado a disputa, mas o TSE tem sido rígido, rápido e tem retirado do ar tudo aquilo que ele julgue falso, né, em relação aos candidatos. A gente vê muito isso, porque a fake news, infelizmente, eles hoje em dia montam vídeo que você vendo ali, praticamente você acredita, né, naquilo. Então, tem que ter muito cuidado com esses últimos momentos das eleições, né? É verdade. E o TSE tem discutido esse tema cada vez mais. Inclusive, ele tem até criado aí uma figura nova, que foi criticado por alguns, que é a desordem informacional, né? Quando a propaganda se vale de informações até certo ponto verdadeiras para gerar uma conclusão falsa. Isso foi até colocado pelo TSE numa decisão recente, agora desse final de semana. Então, muito cuidado nessa hora, procure checar as notícias, procure ler, procure entender o que aconteceu com aquele fato que tem sido objeto de notícia e amplamente divulgado nas redes sociais. Bom, Luiz Sérgio, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Em Pauta. Deixe você com as considerações finais. Se quiser falar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação imensa voltar aqui ao UERN-TV, né, me aproximar aqui da comunidade uerniana, é sempre um prazer estar aqui, né, desejar uma boa votação a todos no dia 30, que nós tenhamos uma votação tranquila, se Deus quiser. Bom, pessoal, e desse modo vai chegando ao fim mais uma edição do programa Em Pauta. Lembrando que você pode assistir nossa programação e muitos outros conteúdos através do nosso canal do YouTube, youtube.com/UERN-TV. Nós temos um encontro marcado na próxima semana, com mais um episódio do programa Em Pauta. Muito obrigado pela sua audiência e até mais. Foi?